Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a minha mudança radical de alimentação que eu fiz aí durante o tratamento oncológico, né? Quem me acompanha de vez em quando me pede para falar sobre esse tema. Eu já recebi pedidos e alguns comentários aqui de outros vídeos que eu falei, né, por cima sobre essa mudança alimentar. Eu também posto bastante sobre isso no meu Instagram, eu coloco fotos, né, dos pratos, de uma alimentação toda cheia de folhas e legumes e alimentação viva, né? Então eu coloco brotos, germinados, e muitas pessoas me perguntam e pedem para eu falar. E aí eu resolvi gravar este vídeo então contando a minha história, contando a história de como foi que eu mudei radicalmente de alimentação, né? Porque não é todo mundo que sabe. E também compartilhando um pouquinho com vocês como que era antes, né? Então eu vou contar o antes e depois e por que eu fiz essa mudança. Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparin, eu criei este canal justamente para isso, para compartilhar as minhas experiências, né, como paciente oncológica, desde quando eu descobri o diagnóstico, que foi em 2018, eu tinha 32 anos na época. Na verdade, eu comecei a postar só um ano depois, né, depois que eu já tinha terminado o tratamento, os vídeos aqui, né. Mas enfim, me faz muito bem compartilhar essas histórias, né? Eu também gosto muito quando acontece comigo, né, qualquer coisa que acontece na minha vida em diferentes esferas, eu também gosto de procurar depoimentos de outras pessoas na internet, então é uma troca, né, que eu faço. E se você gostar do vídeo, se você gostar desse conteúdo, peço para você curtir, seguir o canal, curtir, dar um like aqui no vídeo, comentar, né, se você tiver alguma questão também, perguntar. Ajuda muito e eu fico muito feliz porque esse projeto realmente é muito importante para mim, me faz muito bem, vocês não sabem o bem que me faz, né. Eu até vou tentar gravar com maior frequência os vídeos, por enquanto eu tenho que fazer entre um trabalho e outro aqui, mas é algo que eu gosto bastante de fazer, então eu fico muito feliz se vocês puderem, né, compartilhar, trazer críticas e opiniões construtivas, né, sempre ajuda muito, tá bom? Então, gente, eu fiz até um mini roteirinho aqui para contar sobre a minha alimentação, então eu vou tentar resumir, ser o mais breve antes, né, de tudo, antes de eu ter o diagnóstico, digamos assim. Eu era uma pessoa como qualquer outra, né, que eu me alimentava normalmente, assim, como qualquer brasileiro, eu tinha uma alimentação bem geral, assim, ela era bem similar da maioria dos brasileiros, né, então sempre comi arroz, feijão, eu comia pouca carne, nunca gostei muito de comer carne desde criança, mas eu sempre gostei muito de comer massa, comer tranqueira, então eu adorava comer pizza, pastel, frituras em geral, digamos assim, né? Quando eu era adolescente, assim, eu adorava hot dog, né? Eu sempre adorei doce, chocolate foi a minha perdição, então desde criança eu adorava brigadeiro de festa, bolo de chocolate, eu fazia brigadeiro de panela, vivi crescendo comendo essas coisas, as guloseimas, né? Doce de leite, churros, sonho. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar, então ela sempre fazia massas e tortas, né, e enfim, gente, então eu cresci nesse cenário aí que vocês estão vendo, sempre gostei muito de comer mesmo, eu sempre fui aquela pessoa que na hora da tristeza eu recorria ao doce para poder tentar desafogar as mágoas e ficar melhor, e na hora da felicidade eu recorria também para comemorar, tá, então eu sempre gostei muito de comer. Quando eu fui diagnosticada aos 32 anos, eu tava com uma alimentação até que mais saudável, porque naquela época eu tava trabalhando já na minha casa, e eu já tinha saído de um trabalho que eu tinha fixo, né? Eu tinha decidido mudar de vida profissional, então eu já trabalhava de casa, autônoma, então eu tive que aprender a cozinhar, coisa que eu não fazia quando eu trabalhava na empresa, porque eu tinha VR. Quando eu tinha VR, eu ia muito, assim, em fast food, eu almoçava, não era raro eu almoçar em McDonald's, tá? Almoçar em lanchonetes, comer qualquer coisa assim no almoço. Então minha alimentação não era boa, mas aí depois que eu passei a trabalhar na minha própria casa, e também eu passei aí numa nutróloga porque eu tava ganhando peso, obviamente, né? Quando a gente começa a comer muita tranqueira fora e a idade, né, você vai ficando não tão mais jovem, então eu comecei a ganhar peso. Eu lembro que eu fui numa nutricionista na época querendo emagrecer, ela falou que eu deveria comer mais arroz e feijão, colocar pelo menos uma fruta no café da manhã, que eu tinha que inserir mais frutas, porque eu já tava numa época que eu quase não comia frutas, né, isso quando eu trabalhava fora. Depois que eu passei a trabalhar da minha própria casa, mudou a minha realidade, eu tinha que economizar, então eu tinha que fazer meu próprio alimento, eu aprendi a fazer feijão, eu aprendi a fazer arroz, né, eu comecei a ter mais saladas na minha casa, eu comecei a seguir aquela regra que a minha nutricionista tinha falado, eu tinha sempre uma fruta no café da manhã, mas assim, né, gente, em via de regra, eu comia então arroz, feijão, muito frango frito,
ovo frito, eu adorava comida japonesa, então de vez em quando eu podia sair eu comia fora. De vez em quando eu fazia peixe, mas era muito raro. Como eu não gostava muito de carne, eu não comia em casa, mas eu adorava sair para comer hambúrguer artesanal, esses sanduíches que eles colocam, né, umas versões diferentes aí, eu adorava, tá? Batata frita com ketchup, essa era a minha alimentação, pedi uma pizza de final de semana, tá? Então, quando eu soube do diagnóstico, e eu também fazia nessa época, é importante falar, eu comia bastante couve, que eu refogava em casa, e eu comia salada. Então, eu sempre tinha uma salada no almoço, na janta, e eu comia muita tapioca também. E aí, depois, quando eu soube do diagnóstico, nada mudou muito, tá? Nessa minha realidade, pra ser bem sincera com vocês, na primeira etapa do meu diagnóstico. Né? Então eu fui lá, né, fazer todo o procedimento no médico, né, na oncologista, ela falou, né, claro, a gente fica completamente desolada, aquele momento muito difícil, e eu nunca me esqueço, a oncologista na época falou que era bom a gente evitar o açúcar, mas na época, assim, eu comia muito doce de sobremesa, eu comia chocolate, eu comia brigadeiro, eu comia M&M's com leite condensado, eu comprava potes e potes de doce de leite, comia também. Então, pra mim, era muito difícil cortar o doce naquela época, eu não dei muita bola pra isso, assim, eu não achei que realmente pudesse fazer uma diferença na minha alimentação, na minha saúde, se eu cortasse isso naquele momento. Porque a gente sempre ouve falar, né, a gente tem que cortar açúcar, mas pra ser bem sincera pra vocês, naquele primeiro momento, eu achava que o que eu tinha que fazer era seguir o tratamento, que aquilo bastaria, que aquilo seria o suficiente, e eu continuei tendo a minha alimentação ali mais ou menos parecida. A única coisa que eu fiz naquela época foi, eu inseri sim uma vitamina de inhame todo dia de manhã, então eu batia o inhame com banana e morango, porque eu tinha ouvido falar que o inhame fazia bem para a imunidade, e realmente, gente, faz muito bem comer inhame. Né? Depois, quando eu tive minha revolução alimentar, eu vim a descobrir a importância que tem o inhame na nossa alimentação, mas naquela época, então, eu adotei essa vitamina. Importante dizer que o inhame, ele precisa ser deixado de molho na água durante 12 horas antes de comer, tá, gente? Porque ele tem substâncias que elas fazem mal para o nosso organismo se a gente não põe na água. Elas bloqueiam a absorção de outros nutrientes, elas podem causar para algumas pessoas, elas realmente podem fazer mal. Eu até já gravei um vídeo sobre o inhame, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se eu não lembrar, mas eu espero lembrar, mas se eu não lembrar é só procurar aqui no canal, né, comer inhame durante a quimioterapia, durante o tratamento, vocês vão achar, tá bom? E aí eu também fazia de vez em quando, né, durante o tratamento de quimioterapia, uma vitamina com espinafre, beterraba, cenoura e suco de laranja. Mas essa vitamina eu não fazia sempre, ela não caía muito bem, né? E durante o tratamento, né, acontece de muitas pessoas terem aquela dificuldade do paladar, né? Algumas pessoas perdem o paladar, inclusive. A gente começa a ter muito enjoo, então eu lembro que eu realmente tinha muito enjoo, então não era tudo que caía tão bem. E eu tinha assistido uma palestra lá no hospital que falava, né, que na época da quimioterapia, na fase da quimioterapia, a gente podia se dar alguns direitos de comer algumas coisas que não eram tão tão saudáveis, porque a gente estava precisando de nutrientes naquele momento, e que se só o que entrasse, só o que a gente tivesse vontade fosse uma tranqueira, que era melhor comer uma tranqueira do que não comer. Gente, eu confesso pra vocês que eu hoje, passada aquela situação, eu tenho algumas ressalvas, né? Porque depois tudo que eu vinha descobrir, o quanto que a alimentação saudável fortalece o nosso organismo, eu fico pensando, gente, por que raios que a gente vai receber uma orientação dessa, né? Quando a gente tá super mal, então a gente vai piorar ainda e vai comer mais, porque eu lembro que essa orientação fez com que eu desse uma brecha, assim, eu lembro que eu comecei a comprar umas coisas que eu não tinha costume naquela época. Então eu comecei a comprar maionese, eu lembro que eu tive vontade de comer uns lanches com maionese e nuggets, coisa que eu já não comia fazia muito tempo na minha própria casa, sabe? Eu lembro que de vez em quando eu fui ter um pé na jaca, já que falaram lá no hospital que a gente pode comer, então eu vou comer aqui um bolo. Eu lembro que eu parei pra comer uns bolos, uma padaria, coisa que eu já não tava fazendo, sabe? E não fez, assim, gente, honestamente, eu acho que, assim, quanto mais a gente tentar ser saudável durante o momento que o nosso corpo tá com uma bomba, né, de remédios, de medicamentos, né, que estragam o nosso organismo, quanto mais a gente puder ajudar hoje em dia, eu acho que é melhor, né? Então eu realmente hoje discordo um pouco daquela fala né, que eu recebi, respeito, né, mas eu discordo. Eu acredito que a gente realmente tem que ser orientado a comer muito bem durante a quimioterapia. Eu lembro que no hospital eu via umas pacientes tomando Coca-Cola,
refrigerante, comendo fritura, né? No próprio hospital, na lanchonete, vendia um monte de fritura e a gente, sabe, comia durante a quimioterapia. Então, assim, hoje em dia eu tenho as minhas ressalvas, talvez vocês vão me considerar muito radical, mas é como eu penso hoje, porque o que acontece, gente, depois que eu mudei radicalmente de alimentação, e foi por conta, né, da doença, por conta de um diagnóstico que eu recebi, de metástase óssea alguns anos depois, e eu mudei radicalmente de alimentação e eu descobri o quanto que a alimentação impacta no nosso organismo, né? Hoje mesmo eu assisti, não foi de propósito, mas eu assisti um vídeo do Drauzio Varela, e eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo esse vídeo, ele falando o quanto que o açúcar faz mal para o organismo, né? E quanto que a gente não deve realmente exagerar no açúcar. E as células cancerígenas, gente, elas se alimentam de açúcar, né? Então, como que a gente pode, durante um período de um tratamento de uma doença que se alimenta de açúcar, se dar o direito de comer mais açúcar? Então, assim, não faz o menor sentido, eu realmente discordo muito dessa informação. Se eu soubesse dessa informação, se eu tivesse, assim, tido, de repente, uma informação muito mais embasada naquela época, eu ia ter me convencido de que era importante, mas não foi o que aconteceu, né? E naquela época, eu lembro que uma amiga minha próxima, né, ela me deu uma caixa de alimentos orgânicos. Eu recebi aqui em casa, e eu lembro que no começo do tratamento eu realmente comecei a comprar mais alimentos orgânicos. Porém, gente, naquela ocasião não se tornou muito viável, porque eu ainda não tinha um lugar muito fácil de achar aqui na minha região. Realmente é mais caro, né? Então não é todo mundo que tem acesso, não é todo lugar que vende alimento orgânico, então a gente tem que entender muito essa realidade. Mas assim, depois eu vim a descobrir também que o máximo de vezes que a gente conseguir eliminar, né, os alimentos, né, que não são orgânicos, porque eles são cheios de agrotóxico, né, as frutas e verduras, sobretudo as verduras, né, porque elas recebem banhos de veneno, essa é a grande verdade. E o nosso corpo, quando a gente está fazendo quimioterapia, a gente já evita, né, comer crus, aquela coisa que tem que lavar, né, muito bem lavado, né, os vegetais. Então eu lembro que eu fazia isso também para comer vegetais, porque a gente fica morrendo de medo, né, então tudo a gente tem que deixar super limpo. Foi uma orientação que eu recebi no hospital. E ainda mais, gente, comer com agrotóxico, que é uma coisa que já danifica muito o nosso organismo e que também, né, já tem pesquisas aí, eu me lembro, não quero falar bobagem aqui, mas eu tenho quase certeza que tem relação, sim, né, do consumo de agrotóxicos com o desenvolvimento do câncer, mas eu não quero afirmar 100% sem ter as pesquisas na mão, porque realmente eu não tô fazendo aqui um relato agora bem assim, né, um depoimento pessoal, mas a verdade a gente sabe que faz mal para a saúde, e isso não tem como questionar, né, que causa câncer realmente, aí teria que achar as pesquisas para mostrar. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo, conhece alguma pesquisa dessas e quiser colocar aqui nos comentários, vai ajudar muito, porque aí cada vez mais pessoas, né, vão ter acesso a essas informações e vai ajudar a fazer com que o vídeo seja ainda melhor, né, e aí se eu encontrar depois também eu vou colocar aqui. Mas então, gente, a verdade é essa. Naquela época, eu tentei consumir mais orgânicos, mas eu lembro que foi um pouco complicado para mim para ter acesso, eu já estava em tratamento. Então, assim, acabou que a minha amiga me deu esse presente, foi muito bem-vindo na época, mas não foi algo que eu consegui adotar no meu dia a dia ainda naquela ocasião. E também, gente, preciso ser honesta para vocês, eu ainda não tinha 100% de convencimento de que a alimentação tão saudável assim ia mudar tanto o desenvolvimento ou não da minha doença, a melhora ou não da minha saúde, como que o meu corpo ia reagir ao tratamento. Eu realmente, naquele momento, eu tinha poucas informações e eu acreditava que bastava eu ir no hospital, fazer as quimioterapias, receber o medicamento e que no final eu ia estar curada e que eu não ia precisar mais me preocupar com isso, tá? Até que, então isso foi em 2018, 2019, né, meu tratamento durou quase 10 meses, quase um ano, como todo mundo sabe que costuma demorar mesmo, né, quimioterapia, radioterapia, a cirurgia que tinha sido feita, então todo o processo durou quase um ano. Quando eu tive alta, eu comecei a hormonioterapia, porque o meu câncer na época ele era receptivo aos hormônios, né? Então as mulheres, né, que passam pelo câncer de mama, a maioria, acho que os homens também, né, quando tem o de próstata, passam por essa questão dessa análise aí, e quando possível a gente faz a hormonioterapia. No meu caso, eu fui recomendada a fazer, e isso aconteceu e pra mim era página virada, né? Coincidentemente, na verdade não foi tão coincidência assim, né? Eu, na verdade, nunca gostei muito de comer carne, como eu já falei pra vocês. E durante a virada de 2020 pra 2021, eu tava fazendo meu tratamento de hormonioterapia normal, tudo ia bem, né? Mas eu tinha passado numa ginecologista que tinha me dito que era bom eu evitar laticínios, porque os laticínios inflamam o organismo. Essa foi a informação que a médica falou pra mim, né? A ginecologista. E eu, na época,
não dei muita bola também para isso. Mas o que aconteceu? Eu comi um hambúrguer artesanal, eu comprei desses, mandei entregar na minha casa no final de semana. E eu passei muito mal para digerir esse hambúrguer, porque como eu já não ia muito bem, já não gostava muito, meu organismo já não aceitava muito bem essas carnes, então eu comprei aquele hambúrguer meio mal passado, e eu lembro que eu passei muito mal e eu resolvi me tornar vegetariana, por vontade própria, com nenhuma relação por conta do tratamento. Isso foi na virada de 2020 para 2021. E naquela época, como eu virei vegetariana, eu parei de comer frango, que era o que eu comia muito, parei de comer peixe, né, que de vez em quando eu comia. Então o que aconteceu? E parei de comer os hambúrgueres que eu comia de vez em quando, né, ou, né, enfim. Eu peguei e resolvi então aumentar o meu consumo de queijo, né. Então eu comecei a comer muito queijo e muito ovo, né, para poder equilibrar, né, eu não tava mais comendo aí frango e tal, e peixe, e a pouca carne que eu comia. E nesse contexto que eu tava comendo muito queijo e muito ovo e tomando mais iogurtes, laticínios, essas coisas derivadas, foi quando, gente, eu fui diagnosticada com uma metástase óssea. Isso aconteceu no meio de 2021. Foi avassalador, eu já gravei um vídeo aqui falando, né, foi a pior fase, né, a notícia pior que eu já recebi em toda a minha vida, foi realmente muito difícil, né, só quem passa por isso sabe. Então eu vivi uma fase de luto muito grande. E aí sim, né, gente, quando aconteceu isso, eu peguei e falei, bom, gente, e aí, né, o que vai acontecer comigo agora? E eu realmente tive, assim, a percepção de que eu ia fazer, eu tive a vontade de fazer o máximo de coisas que eu podia em prol da minha saúde, que estivessem ao meu alcance. Então, vou beber uma água aqui porque eu tô um pouco engasgando. Até deixei a água separada porque eu sabia que isso podia acontecer. Eu tive umas crises de tosse aí nos últimos dias. Então, gente, o que eu fiz? Eu falei, bom, gente, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para eu poder... tudo que tiver ao meu alcance para que eu puder colaborar para o meu organismo, eu vou fazer. E aí eu senti que eu tinha que me tornar vegana, né? Eu já tinha ouvido aquela médica falar que era bom eliminar o consumo de laticínios. E aí eu comecei, então, a pesquisar, né? Eu separei aqui o livro, né? Que eu já falei desse livro aqui no canal, é um livro bastante polêmico, que se chama Remissão Radical. Mas pra mim ele fez muita diferença. Por que ele é polêmico? Porque ele traz histórias de pessoas que tiveram a remissão radical, que tiveram a remissão do câncer, sem ter seguido o tratamento convencional. Então é muito polêmico, é muito perigoso. De repente uma pessoa resolve fazer isso, né, e não tem o mesmo resultado. Então eles alegam, né, os cientistas alegam que não há como comprovar, né, cientificamente, que não tem como fazer uma pesquisa, que às vezes eles alegam que pode ser uma mera coincidência. Mas pra mim, eu acredito verdadeiramente que fazer o que eles recomendam aqui no livro, eu já falei isso no vídeo que eu falei a respeito desse livro, só vai agregar, né? Desde que você não abandone o seu tratamento, né? Desde que pra você consiga fazer isso paralelamente, não há como fazer mal não vai fazer, né? Pode não fazer bem, mas mal não vai fazer e pode só fazer bem, né? Porque eles recomendam você ter uma alimentação super saudável, tomar suplementos, né, vitamínicos, cuidar do seu lado emocional, olhar para suas feridas emocionais, ter mais convívio com as pessoas que você ama, fazer coisas que você gosta. Então, gente, como que isso vai fazer mal, né? Só vai fazer bem para um tratamento. Então, assim, não tem porquê. É claro que tem umas coisas polêmicas, a gente lê, cada um lê com a sua crítica, com a sua visão, né, prestando atenção. Mas assim, deixar de fazer o tratamento, né, do hospital, eu não tive coragem, acho que, né, aí vai de cada um, né, naquele momento eu não tive essa coragem, eu acho que é muito polêmico, eu não quero nem falar sobre isso aqui nesse vídeo, né, mas o que eu acho que a gente tem que fazer é cuidar da nossa saúde o máximo que a gente... o máximo que a gente puder, né? E foi o que eu fiz naquela ocasião, né? Eu comecei a cuidar muito da minha saúde e eu resolvi que eu ia me tornar vegana, porque eu tinha, né, ouvido, então, depoimentos de outras pessoas, eu tinha lido em alguns outros livros, além desse livro Remissão Radical, tem um outro livro que se chama Dieta Anticâncer, que também fala muito a respeito, né, da alimentação viva, né, que é o nome que eu vim a descobrir que se chama, que é uma alimentação que a gente come o máximo possível de alimentos que eles ainda estão vivos, porque eles são crus, então eles têm muita energia, no caso assim, né, porque isso a gente sabe, né, que quando a gente cozinha os alimentos, eles perdem parte dos nutrientes, a maioria deles, né, no caso quando a gente come cru, quando a gente pode comer cru, porque não são todos que dá pra comer cru, né,
E também os alimentos que são germinados, que são brotos, porque eles ainda estão vivos, eles ainda estão nascendo ali, né? Então a gente coloca para germinar a lentilha, o feijão, aqueles que é possível, né? Então a gente come brotos de alguns feijões que dá para comer, tipo alguns feijões, como feijão azuki, feijão moyashi, a gente pode fazer brotos e consumir, não são todos os feijões, tá, gente? Mas são alguns. Então também, né, lentilha, dá para deixar germinando de um dia para o outro, até mesmo mais de um dia, ela vai criando ali como se fosse né, ela começa a nascer ali uma raizinha ali, né, um brotinho, e aí você pode consumir que ela tem mais nutrientes, né, então dá para fazer isso com alguns outros tipos de vegetais, né, a gente é muito comum pegar a semente de girassol, por exemplo, e fazer esses brotinhos, que eles são muito saudáveis, né, a grama do trigo, que tem como fazer também, tomar algum suco depois com isso, que faz bem pro corpo, né? Então tudo isso faz muito bem. E eu comecei a fazer. Pausa pra água. Tudo isso. Então, é claro que não foi do dia pra noite, eu entrei por um período de muito desespero, foi muito difícil, né? Eu realmente não sabia como fazer, eu me lembro que às vezes eu ligava pra minha mãe chorando, assim, mãe, eu não vou conseguir, porque realmente foi muito difícil. Eu cortei todo o açúcar, 100% naquela ocasião. E aí eu acabei fazendo um curso, né, de alimentação viva, eu descobri, né, um curso que eu pudesse aprender como me alimentar melhor daquela forma, né, eu comecei a fazer sucos matinais, um negócio chamado suco vivo, eu também posto às vezes no meu Instagram tem ali uns stories, como é que se chama, aqueles stories que ficam fixos, onde é possível olhar muitos pratos que eu fui fazendo ao longo desses anos, gente, ali tem muita coisa. Então foi assim, gente, uma mudança radical. Então pensa uma pessoa que estava acostumada a comer arroz, feijão e ovo e queijo e de chocolate de sobremesa e do doce de leite, e churros e pizza. De repente eu parei de comer tudo isso, eu só comi, assim, teve uma época que eu tava comendo só salada e coisa crua praticamente, porque nessas pesquisas que eu fiz, dizia que o alimento cru, ele realmente, nesses casos, é mais saudável porque ele vai limpando o nosso organismo, então foi isso que eu resolvi fazer. Mas assim, gente, eu tô contando a minha experiência, tá? Porque realmente, pra mim, não funcionou, tá? Não funcionou comer só os crus, eu comecei a ficar fraca, eu perdi muito peso, na época, assim, eu emagreci muito, e quem hoje em dia não gosta, né, de emagrecer, de ficar super magrinha, então eu, pelo menos, cada um tem o seu gosto pessoal, eu gosto bastante, eu sempre fui essas pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, né, quem nunca, quem não, né, mas realmente, assim, naquela época foi natural, eu não tava buscando isso, né, eu lembro que eu fiquei super em forma, mas não era isso que eu tava buscando definitivamente. Eu acabei ficando um pouco fraca também, né, então, gente, a minha história, o que aconteceu? Eu fui fazer tudo isso em paralelo com o tratamento no hospital, tá? Então eu fazia o tratamento no hospital, fiz essa mudança radical, minha oncologista estava sabendo, eu estava sendo acompanhada e eu também estava fazendo exames de sangue para ver como estava o meu organismo, como que estava as minhas vitaminas, como que estavam os meus nutrientes, estávamos acompanhando também os meus marcadores tumorais, então eu estava super acompanhada, diga-se de passagem. Eu consultei uma nutricionista, né, para poder também me acompanhar e com muita responsabilidade, gente, não vou dizer pra vocês, eu realmente fiz com muita responsabilidade, tanto que quando eu vi que eu tava começando a ficar um pouco fraca, eu logo retomei com os cozidos, então eu comecei a fazer grão de bico, eu comecei a fazer batata doce cozida, eu comecei a fazer abóbora cozida, eu tava evitando comer arroz e feijão naquela ocasião, porque esse curso que eu tinha feito dizia que era bom evitar o arroz e feijão porque ele inflama o organismo. Depois, gente, de um tempo, eu voltei a comer arroz e feijão, tá? Hoje eu voltei, porque realmente pra mim, cada um acho que tem que descobrir o que funciona pro seu próprio corpo, né? Pra mim, eu sinto falta do arroz e feijão. Então, aquela ocasião foi muito importante, acho que eu fiquei praticamente um ano sem comer arroz e feijão quase. Eu só comia de vez em quando eu saía pra algum lugar, quando eu viajava, né? Mas eu fiquei um ano fazendo radicalmente essa alimentação viva aí que eu tô falando pra vocês. Então, eu comecei a cozinhar, a fazer os brotos na minha casa, eu fui aprendendo. Então, assim, no começo foi um desespero, foi desesperador realmente. Eu passei por muitos apuros, eu achava que eu não ia conseguir, dá muito trabalho, né? Os orgânicos, que é uma coisa que eu falei pra vocês, eu realmente comecei a consumir só os orgânicos na medida do possível, mas hoje em dia, gente, eu tenho que agradecer muito, porque eu consigo, porque eu tenho essa possibilidade, né? Eu faço, assim, algumas, eu quase não como fora, eu quase não saio pra comer, mas eu invisto comendo orgânicos, então é uma escolha, né? Tô longe de ficar esbanjando, assim, né? Porque realmente eu tenho que fazer, às vezes, o orçamento aperta um pouco, mas eu prefiro comprar os orgânicos porque eu sei que eu posso fazer isso hoje e pra mim me faz bem, eu sinto que pro meu organismo também, tá?
E aí a minha dieta mudou radicalmente. Então antes se eu comia pão, se eu comia pizza, se eu comia muito doce, eu cortei tudo isso. Hoje eu praticamente não como pão. Se eu como pão, o pão na verdade ele não vai, né? A maioria dos pães não vai leite, não vai ovo. A gente não sabe disso, eu não sabia. Mas mesmo assim eu tento evitar, porque às vezes vai o glúten, né? Eu como glúten, mas eu tento evitar. Então eu como mais uma aveia com banana no café da manhã, se eu vou tomar café da manhã, banana com aveia, coloco castanhas, coloco nozes, faço um leite vegetal. Eu fui aprendendo a substituir, né? No café da manhã, às vezes, a maioria das vezes, hoje em dia eu tenho feito um suco mesmo, que é um suco verde, né? Mas isso foi porque o meu organismo se acostumou, tá? Eu faço esse suco e às vezes eu já fico bem só com isso e depois eu almoço. Mas aí quando eu almoço bem mais, tá, gente? Então eu como um pratão ali, como um monte de... Quando é ervilha, quando é lentilha, quando é grão de bico, é grão de bico. Porque quando a gente se torna vegana, a gente tem que comer mais proteínas, né? E as proteínas, elas têm, nesses alimentos, elas têm, então eu tenho que comer mais do que uma pessoa que não é vegana. Então às vezes a pessoa vai colocar ali uma proteína de origem animal, como eu não consumo, eu como muito mais da vegetal, tá? E eu tô sempre de olho pra saber se eu tô comendo bastante proteína ou não. Então, às vezes eu compro suplementos de proteína veganas, né? A mesma coisa as vitaminas, né? Então, teve uma época que eu comecei a perceber que o meu corpo não estava acostumado, então ele passou a não absorver muito bem o ferro, tá? Então, eu fui atrás da nutricionista, da nutróloga. Hoje eu vou atrás da nutróloga, eu faço consultas com nutróloga, então eu faço exames de sangue pra ver se eu preciso colocar reposição de algum suplemento, se eu preciso, que nem a vitamina B12, né? Todos os veganos precisam repor, né? Mas uma coisa que também acontece muito é que a maioria das pessoas que não são e que consomem alimentos de origem animal também precisam repor e não sabem. A diferença é que o vegano acompanha e fica sabendo, né? Mas também, obviamente, acontece sim, a gente tem que ser responsável, né? De que às vezes a pessoa que antes consumia normalmente alimentos de origem animal e aí se torna vegana, realmente o organismo sente essa falta e precisa sim fazer a reposição, tá? Então, tudo isso eu fui aprendendo, isso já tem aí alguns anos, né? Então, eu comecei essa mudança radical em 2021, nós estamos agora em 2024. De lá pra cá, eu fui descobrindo coisas gostosas que eu podia comer, mesmo sendo vegana e mesmo não comendo doce. Aliás, doce eu como, só não como açúcar quase. Mas eu como muita banana, muito doce com tâmaras, né? Eu como bastante amendoim, pasta de amendoim, aquele creme de tahine que é feito com sementes de gergelim. Então eu como sim bastante substância, bastante doces que eu aprendi. Às vezes eu como sim sorvetes que eu compro veganos e que tem um pouco de açúcar, mas eu tento evitar ao máximo o consumo de açúcar. E ao longo dos anos, o meu organismo foi se acostumando a não comer açúcar, né? E quando a gente se acostuma, gente, na hora que a gente come, dá pra perceber o mal que faz. Faz muito mal, gente. Não consumam, evitem comer açúcar. Esses dias eu tava no hospital e uma senhora sentou do meu lado, eu tinha ido lá fazer meus exames de check-up. E ela sentou do meu lado e perguntou, ela tava se queixando de dores nas juntas, porque ela tinha metástase óssea. E aí eu peguei e falei pra ela que eu também tava ali monitorando, porque eu já tinha sido diagnosticado, né, com a metástase óssea. Hoje, gente, os meus exames estão zerados, né, eu tenho que agradecer muito. Tá tudo ok com o meu organismo, né, eu não posso falar que eu estou curada, porque a gente não fala isso, né, tem que esperar os anos passarem. E aí depois de 5 anos a gente fala que a gente estaria em remissão, ainda não se passou 5 anos, então eu não posso falar. Mas eu digo que eu me considero curada, mas eu falo que eu estou, entendeu? Mas essa senhora estava do meu lado e ela disse assim pra mim que estava com muitas dores. E aí eu falei pra ela da minha história, né, que eu tinha cortado, né, o consumo do açúcar, e eu perguntei pra ela se ela consumia. E ela falou, olha, eu consumo, às vezes eu me tranco no quarto pra consumir, eu sei que a médica briga comigo, porque os oncologistas, gente, eles falam que a gente deve cortar o açúcar também, ou reduzir no máximo. A ciência sabe disso, todos os médicos falam, né. Mas ela falou que não estava conseguindo, e eu lembro que eu falei, olha, se a senhora conseguir tentar, contei a minha história pra ela, espero ter inspirado ela, né, a tentar eliminar um pouco, porque ela disse que não tinha como, né, que tudo que ela tomava não passava a dor dela, né, e que ela realmente sofria muito com essas dores. Então essa é mais ou menos a minha história, gente. Então hoje, como é que eu tô? Eu continuo sendo vegana, eu continuo comendo praticamente só alimentos não industrializados, eu mesmo cozinho todos os meus alimentos quase sempre. Nas viagens ou quando eu estou fora é mais difícil, então eu acabo dando uma escapada. E eu até
Às vezes eu me sinto muito presa, porque eu tenho que ficar cuidando da minha alimentação o tempo todo, então não é fácil, né? Então lá nos meus stories, às vezes eu mostro assim, eu vou toda semana na quitanda lá comprar minhas verduras, faço meus pratos, eu mesma gasto 1 hora na hora do almoço cozinhando, depois na hora da janta eu refaço também, faço salada, lavo coisa, faço legumes, né? Fico olhando essa coisa das proteínas para poder monitorar, para saber se eu tô comendo bastante, aí faço sopas. Então assim, não é tão simples, né? A gente precisa realmente se dedicar. Pra mim foi possível e foi uma mudança da qual eu não abro mão. Ao longo desses anos, eu dei uma relaxada, voltei a ganhar o meu peso normal, porque aí eu fui descobrindo coisas gostosas que eu podia comer mesmo sendo vegana. E depois que eu fui vendo que o meu organismo também estava tudo bem, né, com o meu monitoramento dos meus exames de sangue, tanto da minha, né, daquela metástase que eu tinha sido diagnosticada, quando eu vi que estava tudo ok, eu realmente fiquei muito feliz e eu fui dando assim, foi vendo qual que é, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e eu vou sentindo também. Porque às vezes que nem o álcool, eu quase não tomo álcool, de vez em quando eu tomo, mas eu evito ao máximo, porque realmente não faz bem pro organismo. E eu sinto isso no dia seguinte, né? Todo mundo sente. O açúcar é a mesma coisa, as frituras é a mesma coisa, né? Então de vez em quando eu como, mas aí eu monitoro, né? Beber só mais uma aguinha aqui, tá acabando o vídeo que já tá muito longo. Então hoje eu me sinto muito feliz com a minha mudança. Eu continuo adorando doces, quando eu tô com vontade de comer, eu como doce todo dia depois do almoço, eu como muita tâmara, eu amasso tâmara, faço com cacau 100%, eu faço com banana, né, eu como doces, eu como uva passa, então, as frutas, né, então eu como bastante, mas são sempre naturais. Daí de vez em quando eu como um sorvetinho, um chocolatinho que eu compro, que é vegano, mas ele tem um pouquinho de açúcar, e eu me dou por satisfeita porque eu como bem. Eu não fico passando fome, eu faço pratões de comida, então a comida vai me sustentando, assim, pra vocês verem, eu não sou raquítica, né? Muito pelo contrário, né? Depois eu acabei voltando a ter o meu corpo que eu tinha antes, quase, porque realmente, né, eu percebi que dava pra comer tudo o que eu queria, né? Que eu não ia passar vontade de basicamente nada. Até pizza vegana existe, né? De vez em quando eu quero, eu vou lá e como, né? Com moderação, né? Não como todo dia, mas de vez em quando. E o que mais que eu ia dizer pra vocês? E atividade física que eu sempre fiz, né? Eu continuo fazendo. É uma coisa que eu já falei, acho que em outros vídeos aqui, que eu fazia mesmo durante o tratamento, quando era possível, né? Então, gente, essa é a minha história, espero que o vídeo tenha ajudado, não sei se eu ajudei, se você ficou ainda com dúvidas, se você queria que eu fizesse um vídeo mais específico, de repente falando no meu cardápio, ou se com dicas de alimentação, comenta, porque aí eu posso ir aprimorando, porque eu percebo que é um assunto que ajuda muitas pessoas, que as pessoas têm interesse, né, e eu ainda tô aprendendo como compartilhar. E se você tiver interesse, no meu Instagram, tem lá nos meus stories, e de vez em quando no feed eu posto algumas fotos dos meus pratos, você vai poder ver do que eu tô falando aqui, tá? O meu Instagram é Gasparim Gabi, é um Instagram pessoal, mas eu tô começando a tentar trazer alguns conteúdos que eu falo aqui por lá também, porque é legal, eu gosto, me faz bem, eu sei que algumas pessoas me acham lá e também gostam de acompanhar, então é uma troca muito gostosa. Então é isso, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo, ó, cuida da sua alimentação aí, que só vai te fazer bem, tá bom? Um abraço!